Oi, meu povo e minha pova, como é que vocês estão, gente? Eu tava com saudade de vir falar com vocês. Tô bem sumida, né? Mas eu vou explicar. Esse acho que é um dos vídeos mais difíceis que eu vou fazer. Então, espero que vocês possam acompanhar esse vídeo. Porque. Ai, eu já tô chorando. Ai, gente, não é fácil. Então, assim, aqui pra mim é muito bom falar com vocês, porque vocês, mais do que ninguém, conseguem me entender. Porque, ó, quem tá chegando agora, não começa por esse vídeo, não. Tem vídeos mais animadores. Desculpa chorar, gente, mas é porque é sempre uma emoção falar com vocês, mas dessa vez é um assunto que eu ainda não tinha tocado. E é um assunto, vamos dizer assim, em alta, que tá em alta agora na minha vida. Que é o título do vídeo, que é o pós-câncer, né? Que meio que ninguém fala. E eu acho que eu me preparei psicologicamente pro tratamento, pra doença, pra ficar sem cabelo. Acho que eu tava muito preparada pra isso tudo, sabe? Assim, quando eu recebi o diagnóstico, eu vesti uma armadura e falei: vamos nessa. Eu vou encarar isso daí de frente, como eu sempre encarei tanta coisa na minha vida. E graças a Deus, dessas coisas, a maioria delas deram certo. Então foi muito. Eu me enchi de coragem, sabe, gente? Me enchi de coragem, me enchi de fé. E graças a Deus, até então, né, tem dado tudo certo. Mas o pós-câncer, a vida normal, ninguém te prepara. Então, esse vídeo aqui, gente, não é tão animador, porque eu tô aqui pra desabafar também, sabe? E principalmente com vocês, que talvez passaram pelo que eu passei, ou vão passar, ou nunca vão passar, mas conhece alguém que passou. E talvez se identifique com o que eu vou falar. Então eu pensei muito se eu fazer esse vídeo, porque eu sempre gosto de ver o copo meio cheio, não meio vazio, né? Mas eu entendo que o copo meio vazio, às vezes é inevitável também a gente ter que lidar com o copo meio vazio. Não dá pra lidar com o copo meio cheio o tempo todo. E esse vídeo aqui é pra essas pessoas que estão vendo o copo meio vazio, como eu tô nesse momento vendo várias vezes o copo meio vazio. E tá tudo bem. E tá tudo bem, gente. Não estar bem o tempo inteiro. Então, digamos assim, vamos começar do começo, né? Eu me preparei, eu me armei, eu me enchi de fé pro tratamento, pra doença. E fui com tudo. E deu tudo certo. Aparentemente, né? Até agora tá dando tudo certo. Meu cabelo tá voltando aí, mais ou menos. Hoje eu até deixei ele um pouco mais real, sabe? Sem nada pra abaixar e tal. Então ele tá mais rebeldezinho aí. Mas aí, gente, depois que tudo passa,
passa, né? Porque eu ainda tenho controle para fazer, tenho que prestar atenção na minha alimentação, tenho que... É uma vida diferente, é uma vida diferente. Então, depois que tudo passa, que o tratamento passa, a gente tem a falsa ideia de que tudo vai voltar ao normal. Tudo bem, mas não vai. O normal nunca mais vai ser normal. Eu tenho essa notícia pra te dar, se você não chegou nessa fase aqui ainda. É como se fosse, gente, um caminho que nunca termina, sabe? Então, cada hora é uma fase que você tem que enfrentar uma coisa diferente. E o pós-câncer, acho que o primeiro impacto que você tem com ele é: a vida nunca mais vai ser normal, como foi antes. E a minha não tá sendo. Por alguns aspectos, positivamente, tá? Não, nem só de tempestade é feito os dias, né? Então, existem dias de sol. Então, tem coisas muito positivas, como, por exemplo, a minha alimentação. Eu aprendi a me alimentar melhor. Não vou falar que eu fiquei bitolada e nunca mais vou comer um embutido, etc. Não. Mas eu penso muito mais no que eu como. Então, eu sou uma pessoa mais saudável. Tudo bem. Mas você tem que lidar com coisas novas que você não tinha que lidar antes. Então, como por exemplo, que é uma coisa muito difícil pra mim, gente, muito difícil, muito mesmo. É lidar com uma vida preocupada. Parece idiota falar isso, né? Porque é claro que ninguém tem uma vida 100% despreocupada. Beleza. Mas a Denise do passado, a Denise, antes disso tudo acontecer, eu nunca me preocupei com a minha saúde. Não é que eu era uma pessoa irresponsável com a minha saúde, mas eu nunca tive nada. Eu nunca tinha ficado internada. Eu nunca precisei tanto de hospital, de fazer tanto exame. Eu nunca precisei de nada. E agora eu não posso mais ser essa pessoa. Eu não posso mais ser uma pessoa totalmente despreocupada. Tudo bem, hoje eu estou saudável, né? Eu tenho retorno para fazer, inclusive, muito próximo. Vou fazer um vídeo depois para falar disso. Mas eu nunca mais vou conseguir me despreocupar totalmente da minha saúde. É como se eu tivesse perdido a minha inocência na saúde, sabe? Então eu sinto muita saudade de quem eu era. E isso, gente, é uma coisa que eu acho que todo mundo vai sentir depois que isso tudo passa. E é a saudade de ser quem você era antes disso tudo acontecer. E eu não tô aqui pra te deixar triste. Mas é difícil viver com a memória de quem você era, sabe? Eu sinto muita saudade de mim. É uma coisa muito estranha. Mas eu sinto muita saudade de mim. Eu sinto. É como se fosse um ente querido que se foi. E eu sei que nunca mais vai voltar. Então eu tô num período de luto.
num período de memórias muito vivas de quem eu era, de como eu era. E assim, isso ninguém te conta. A gente sabe que estar doente, qualquer doença que seja, né, traz uma noção de finitude, né? A gente sempre tem a ideia infinito, 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 mas quando a doença traz essa coisa de finitude, né? Oh, pode acabar mesmo. Eu posso morrer mesmo. Trazer essa ideia para tão perto e isso que causa tanto medo, né, de ter essa doença. Que a gente sabe que existe uma mortalidade grande, nem todo mundo sobrevive. Então, lidar com isso é difícil. Então, é um desafio muito grande passar por isso e continuar aqui e lidar com essa nova pessoa que você é agora. E encontrar coisas boas dessa pessoa que agora você é, que agora eu sou. Encontrar coisas positivas. E lidar com os novos medos, os novos anseios. Então, assim, gente, eu tô bem. Eu não quero deixar vocês preocupados ou desanimados. Mas aqui eu tô sendo totalmente sincera e profunda, sabe? Eu tô falando dos meus sentimentos mais profundos. Eu tenho uma mágoa dessa doença. Ela me deixou uma marca. Talvez porque tá recente ainda, né? Mas ela me deixou uma marca do luto de uma pessoa que eu nunca mais vou poder ser e que eu sinto saudade dessa pessoa. E que eu não posso mais ser ela, né? Mas a gente tem que lembrar, gente, que quem a gente foi antes do câncer e durante ele foi quem trouxe a gente até aqui, né? Então a gente precisa honrar, né? Essa pessoa que se foi para essa aqui chegar. Então, apesar da saudade, eu tenho muito orgulho daquela pessoa que se foi. Eu acho que tanto é que a saudade é grande por causa disso. É o orgulho que eu tenho de ter sido aquela pessoa até meus 30 anos. E a pessoa que eu fui durante o tratamento, que foi aos 31. E agora essa pessoa que eu tô me tornando aos 32, né? Que é essa pessoa nova que tá chegando, que tem algumas dores, né? Algumas marcas profundas. Mas que tá aqui, né? Que tá aqui e preciso honrar, né? As Denises que eu fui lá atrás. Então, gente, o pós-câncer, ele não é fácil. Não é. Ele é mais fácil do que a doença, isso eu garanto. Mas, psicologicamente,
Hoje eu me sinto muito mais afetada do que antes, por incrível que pareça. Então hoje eu me sinto um pouco perdida. Eu não vou mentir pra vocês. Eu tô tentando me reencontrar nessa versão nova que agora eu tenho que ser. Eu acho que a doença e o tratamento e tudo que vem junto, ele te fuzila com um caminho novo que você nunca imaginou ter que seguir. E é isso que me aconteceu. Eu fui pega totalmente de surpresa. Eu acho que a maioria de vocês também. E é muita coisa que a gente tem que lidar ao mesmo tempo. Então, um conselho para você que tá aí no tratamento ou que vai começar é: sofra, chore, fica triste mesmo. Não todo o tempo. Mas quando a carga pesar, não fica tentando se fazer de forte, não. Porque eu acho que eu fiz isso comigo mesma. De tentar ser forte o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E agora que tudo passou, agora eu me permiti ficar cansada. E agora finalmente eu tô chorando. E agora finalmente eu tô triste. Não triste o tempo todo, não deprimida. Mas eu me permiti finalmente cansar e sentir o peso que isso tudo traz e o peso que isso tudo é. Então eu acho que eu acumulei esse cansaço durante o tratamento. Eu sinto que eu fui muito forte por mim e por quem estava próximo de mim e para dar tudo certo. Eu não me permiti cair muito, sabe? E agora parece que eu tive um baque, sabe? De tipo, acho que a ficha, sabe, caindo. E agora eu tô tendo que lidar com o antes, com o agora e com o depois. Que é saber que de agora pra frente eu tenho que ser X ou Y, ou tenho que fazer X ou Y, ou preciso me preocupar com X ou Y, enfim. Eu sou uma pessoa diferente, completamente diferente. Mas eu fui forçada a ser diferente. Então, por exemplo, o cabelo, gente. Cara, eu sinto muita saudade no meu cabelo. Eu amava aquele cabelo. Era meu cabelinho esticado, era meu cabelinho cheio de química, mas eu sinto saudade daquela imagem que ele me permitia ter. Eu era muito feliz com aquela imagem. E eu era muito satisfeita com aquela imagem. E de repente eu fiquei careca e eu aceitei aquilo, engoli seco e falei, ó, não vou sofrer por causa de cabelo. E não sofri. Sinceramente, o decorrer do tratamento, ficar careca pra mim foi uma coisa, ó, menos uma coisa pra eu me preocupar. Mas agora que ele tá crescendo, agora que eu não sou mais a pessoa doente, que é também uma coisa que a gente tem que lidar, porque de repente você tá super bem, de repente você tá super doente e do nada você volta, pum, não tá doente mais. E tem que lidar com a vida agora. Mas nem tudo é como era antes, né? Então me olhar no espelho com esse cabelo é muito estranho pra mim. Não sou eu, sabe? Eu costumo brincar que eu tô na planta. Derrubou a casa e agora eu tô na planta. Comecei tudo de novo. E assim, cara, eu vejo que é um cabelo assim
A textura é muito melhor do que a textura que eu tinha antes. Melhor, gente, o que eu quero dizer é que é uma textura mais macia, tá? Porque meu cabelo realmente era muito seco. Era um cabelo muito, muito, muito seco. Então, ele não tinha essa maleabilidade, sabe? Ele não era tão maleável. Era um cabelo bem mais difícil de lidar. E agora ele é um cabelo mais macio, mais... Enfim, uma textura diferente. Eu vejo isso. Legal. Caramba, legal. Mas não é o cabelo que eu queria ter. Não é uma escolha. E tudo que não é escolha é difícil de lidar, né? Eu sei que você tá aí do outro lado, você sabe disso, né? Tudo que a gente não escolhe é difícil de lidar. Então eu não escolhi ter esse cabelo. Mesmo que ele seja com uma textura melhor do que era antes, o cabelo vai ser mais fácil de cuidar. Pode ser que sim, eu vou chegar nessa fase. Mas eu não me sinto bonita como eu sentia que eu era antes. E eu até brinquei com a minha mãe essa semana. Eu falei, mãe, eu aceitei que eu tô feia. Eu aceitei que é mais fácil aceitar do que ficar lutando contra. Então eu aceitei que eu não tenho mais a beleza que eu tinha antes. E agora eu tô feia. Falei com a minha mãe. Aí minha mãe ficou brincando. Não, você não tá feia. Mãe é mãe, né, gente? Mãe é mãe. Ai, eu não queria estar chorando desse jeito. Mas é doloroso. É doloroso não poder ser algo que você queria ser. É doloroso não ter escolha, sabe? Eu não escolhi passar por essa doença, nem eu, nem você, eu sei. Mas a gente teve que passar por um motivo que só Deus sabe. E agora o retorno, ele é difícil também, sabe? Eu acho que a gente calcula que, quando o tratamento acabar, acabou. E acaba para começar um outro, termina, mas começa, sabe? Hoje eu sinto, gente, um cansaço que eu nunca senti na minha vida. E esse cansaço, ele me pega assim de jeito, sabe? E eu sei que tem a ver com a doença, eu sei que tem a ver com o tratamento, porque é aquele cansaço da quimioterapia. É como se fosse ele, mais leve, mas ele me lembra aquele cansaço da quimioterapia. E eu tenho que o tempo todo lutar contra ele, senão eu fico só deitada, eu quero só deitar, só descansar, que eu tô sempre cansada, às vezes eu acordo cansada, durmo cansada. Aí você vai falar, é falta de vitamina, isso não é mais falta de vitamina. Eu estou me alimentando muito bem, eu consumo tudo que eu tenho que consumir, mas eu sinto cansada. É um cansaço fora do normal. E assim, talvez isso com o tempo melhore, né? Como eu disse para vocês, eu tô no começo do retorno ainda, né? E isso pode ser que melhore com o tempo, eu não sei. Eu não sei, gente, eu nunca passei por isso também. Então, nesse momento, agora, é muito difícil o retorno, sabe? Mas, por outro lado, eu sinto que eu sou uma ingrata, sabe?
que eu não poderia nem estar reclamando de nada, porque quantas pessoas não queriam estar vivendo esses problemas de agora que eu tenho, né? E não tá aqui para contar essa história, e não tá aqui para viver esses problemas do pós, né? Eu sei. Eu sei. E eu não tô sendo ingrata, e eu não quero ser ingrata. Eu tô feliz de estar aqui ainda. Eu tô feliz de ter terminado o tratamento, de ter dado tudo certo, né? Mas eu não posso fingir que eu não sinto nada agora, que tá tudo perfeito e que a vida agora é perfeita. E eu também não quero que você que esteja aí do outro lado deixe de sentir o que você estiver sentindo por uma ideia de que você tem que ser eternamente grato, sabe? A gente não tem que ser eternamente grato, a gente tem que ser grato, mas em alguns momentos a gente tem que se permitir sofrer um pouco, sabe? A gente tem que se permitir sentir. E é isso que eu tô fazendo agora e que tá tornando as coisas um pouco mais fáceis. Eu tô me permitindo o que eu não tava me permitindo há muito tempo, que é sentir determinadas coisas, de não ser grato o tempo inteiro, 24 horas por dia. É sentir a saudade de mim mesma, às vezes que ela bate, sabe? Então, o conselho que eu tenho, gente, esse vídeo tá aqui para isso, é se permita, se permita. A gente entrou nessa doença sem querer, então o mínimo que a gente tem direito é de sentir alguma coisa com tudo isso. Então, hoje eu me permito ter dias ótimos, graças a Deus, dias maravilhosos, mas eu me permito ter dias difíceis também. Eu me permito sentir saudade de mim, eu me permito sentir falta do meu cabelo. Ah, ok, sei lá, 6 meses atrás eu não tinha um fio de cabelo na cabeça? Não. Mas há 1 ano e meio atrás, eu tinha um cabelo aqui, sabe? Então, por que não sentir saudade às vezes, né? Claro, se é uma coisa que me atrapalha de viver, eu preciso de ajuda. E eu não vou deixar de pedir ajuda quando eu precisar de ajuda. Mas a gente tirar essa ideia de que a gente precisa estar bem o tempo inteiro, sabe? Que as redes sociais, que as pessoas vendem essa imagem de que a gente precisa estar bem o tempo todo. E quando você não tá bem, nossa, corre, pede ajuda, nossa, corre, faz isso, faz aquilo. E eu não vejo dessa forma, mas eu vejo que a gente precisa respirar às vezes. Às vezes a gente precisa jogar para fora esses sentimentos confusos, né? Porque é muito confuso viver isso tudo, né, gente? Fala sério. É muito confuso, não existe um manual, sabe? O meu não vai ser igual ao seu, né? O meu sentimento, o meu tratamento. Então, a gente tem que ir se descobrindo e redescobrindo e, sabe, tudo ao mesmo tempo, e é tudo muito, sabe? Então eu me permiti cansar, me permiti não estar tão satisfeita com tudo, me permiti sentir saudade, me permiti estar cansada, me permiti descansar, sabe? Eu sinto esse cansaço muito grande e eu ficava o tempo todo lutando, e agora eu não tô mais o tempo todo lutando. Às vezes eu só não luto, sabe? Só descanso mesmo e tá tudo certo, entende? Então eu tô aqui, gente, pra esse desabafo.
e para normalizar não estar bem, não estar tão satisfeito com tudo, mas não deixar de olhar para o copo meio cheio também, sabe? Então, não deixar também esses pensamentos tomarem conta da gente. Por mais que às vezes a gente permita ele entrar um pouquinho e a gente abalar um pouquinho. Mas não deixar ele tomar conta, porque realmente, para quem chegou até aqui, como eu cheguei, que é o pós, a gente tem muito mais a agradecer do que reclamar. Mas não quer dizer que a gente não tem nada a reclamar, que isso é tudo perfeito, né? Então, se permita. Esse é o meu conselho para você que chegou até aqui. Se permita, meu amigo, minha amiga. Se permita, às vezes, ficar mal, sabe? Às vezes tá cansado mesmo. Às vezes só deitar e dormir um pouco, sabe? Tá, alguns dias não tá muito afim de conversar. Se permitir os sentimentos aflorarem, sabe? E não sentir culpa por isso. Eu me culpava muito no começo, de tipo, meu Deus, como que eu tenho coragem de reclamar desse cabelo, sendo que até outro dia eu nem tinha cabelo. Mas não foi uma escolha. Eu não queria estar assim. Eu não queria ter passado por isso. Então eu acho que o mínimo que eu tenho direito é de, às vezes, não estar satisfeita com isso, né? É não estar feliz e adiante por isso, né? Então esse foi um vídeo muito difícil, gente. Eu peço até desculpas, porque eu sou a pessoa que sempre tenta ver o lado positivo das coisas, mas eu entendi que a gente não pode ver o lado positivo o tempo todo, senão a gente vai enlouquecer, né? E essa sensação de que eu preciso o tempo todo estar bem também é enlouquecedora. Você não precisa estar o tempo todo bem. Você não precisa estar o tempo todo feliz, porque ninguém tá. Independente de doença ou não, a vida é feita assim de altos e baixos mesmo, e tá tudo bem. E tá tudo bem. São como os dias, né? Os dias vão ter dias de sol maravilhoso, radiante, vão ter dias de chuva, de tempestade, de frio, né? Então a gente também precisa de dias assim, né? Até para limpar a terra, né? Então às vezes a gente precisa limpar os sentimentos também de alguma forma. Então para limpar eles têm que sair por algum lugar. E às vezes ele vai sair no seu choro, ele vai sair na sua fala, ele vai sair no seu sono, no seu coração, onde ele vai sair por algum lugar, sabe? Mas ele precisa sair. E é muito pior ele ficar lá dentro te martirizando, 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 e a sua cabeça te culpando de sentir aquilo ali. E a gente não precisa sentir culpa de sentir tanta coisa. A gente só tem que sentir, às vezes, né? Então, gente, eu espero que vocês fiquem bem, tá? Eu espero que vocês sintam tudo que vocês têm que sentir mesmo. E se esse sentir tiver demais, tiver pesado demais, procura ajuda mesmo. Eu quero começar a fazer terapia regularmente, que eu já fazia, né? Mas agora, com o final do tratamento, eu parei. Então, procure ajuda. Procure pessoas boas que você pode, sabe? Só falar. Sem ser julgado, sem ser cobrado, sem ser
Ah, mas isso aí, ai, você vai reclamar disso. Não, pessoas que só te ouçam, sabe? Sem te julgar, sem te. Sem fazer você se sentir pior, sabe? E que seja ajuda profissional mesmo. Se você não tiver ninguém que, que te dê esse aconchego, né? Então hoje o vídeo foi esse, gente. Vocês me perdoam. Porque o pós, ele também é uma fase bem difícil. Mas a gente tem que passar por essa fase também, né? Um dia esse pós, ele vira um novo normal, né? Então, um dia eu vou me acostumar, e você também, com o novo normal, né? A sua nova versão e tantas outras que vão vir, né? De preferência por nossas escolhas, né? E não mais por sei lá o que, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês fiquem bem. Espero que vocês tenham assistido até aqui. Obrigada por me ouvir. E é isso. Até o próximo vídeo que eu tô devendo, né? Tô devendo. Beijo pra vocês.